Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Uma felicidade de tê-los aqui novamente nas atividades do nosso grupo de pesquisa Conversas Civilísticas. E hoje, eu não sei nem como é que eu faço a apresentação dessa nossa conversa de hoje. Eu tenho aqui comigo hoje, para o meu maior orgulho, duas das pessoas que eu admiro demais academicamente e como pessoas também, porque são duas pessoas sempre muito queridas comigo. Começo com o nosso convidado externo, por assim dizer, professor Gustavo Tepedino, doutor em Direito Civil pela Universidade Camerino, na Itália, professor titular de Direito Civil e livre-docente pela UERJ, ex-diretor da UERJ e presidente do Instituto Brasileiro de Direito Civil, o IBD Civil. Gustavo, se eu esqueci alguma coisa, se eu não falei alguma das coisas importantes e você achar pertinente, por favor, me fale. Como eu disse, se eu fosse aqui fazer só a apresentação do Gustavo, a gente ia passar a tarde batendo papo só sobre a apresentação. E recebemos também hoje, como representante interno, como convidado interno, professora Roxana Borges. Eu não sei nem como agradecer aos... Roxana, professora da Universidade Federal da Bahia, autora de inúmeros livros, uma referência também. E eu confesso aqui, eu sou fã de carteirinha dos dois, né? Professor Gustavo, quando o conheci, foi de uma atenção, de uma delicadeza, de um carinho comigo que eu não tenho nem como expressar, e sempre conto, né? Contei isso para ele e sempre conto. O professor Gustavo foi uma das pessoas que me fez ter mais medo desnecessário na minha vida, porque o professor Gustavo estava originalmente, na minha banca da Universidade Federal da Bahia. E ele não estava, e no dia ele acabou não podendo comparecer e foi substituído. Mas eu lembro que quando saiu a lista da banca, eu olhei a banca e falei assim, Jesus, o que eu vou fazer da minha vida? Né? Além das outras feras, ainda tinha Gustavo Tepedino, eu pensei, nossa senhora, eu não sei o que fazer. E aí, deu tudo certo, passei no concurso, ele não estava lá para me sabatinar, e hoje, né, tenho ele aqui. E professora Roxana, né, quando eu fui para a Bahia, eu falei, nossa, eu vou conhecer Roxana, cara, nem acredito. E é minha amiga, hoje a gente faz banca junto, a gente conversa, a gente tem turma junto, tentando resolver as atividades desse semestre estranho que a gente tem tido. Mas, enfim, sensacional dizer, sensacional. Ai, alô? Cadê Leandro? Agora alô? Ouvimos. Voltei? A imagem... O som sim, a imagem não. Peraí que, como eu estou no celular e no computador ao mesmo tempo, dá esse pequeno problema. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Pronto, a tecnologia permitiu que eu voltasse, eu acho. Enfim, nem sei onde eu estava nessa conversa, eu estava agradecendo a presença de todos vocês, obviamente. Hoje, né, o convidado, como disse o professor Gustavo Tepedino, e nós temos aqui como tema a interpretação das relações privadas na legalidade constitucional. O professor Gustavo mandou 2 textos para a gente, espero que todos tenham lido, tá? Eu, nessa nova realidade aqui, eu li e grifei no iPad, mas está tudo grifadinho lá, e eu não sei se vocês têm essa mesma concepção, mas é terrível quando você vai grifar alguma coisa e a sua vontade é grifar a página inteira, assim, né? Você não grifa nas linhas, você tenta grifar o texto inteiro. O meu está praticamente assim. Bom, vou parar de falar aqui, parar de atrapalhar, porque hoje a gente está aqui para ouvir quem interessa mesmo, que são os nossos convidados, como disse. Gustavo, mais uma vez, muitíssimo obrigado por aceitar, muitíssimo obrigado pelo carinho de sempre comigo, pela parceria. Eu só posso agradecer de verdade, em meu nome e em nome de todos os participantes do nosso grupo. Por favor. Bem, caríssimo professor Leandro, caríssimo professora Roxana, caríssimos professoras Ive e Lise, e todos do grupo de pesquisa. É realmente uma alegria enorme, foi genuína a minha aceitação com prazer e não uma coisa protocolar, quando convidado que fui pelo Leandro. Seja por estar na Universidade Federal da Bahia, com a tradição que tem, seja que há tantos anos que eu não volto a Salvador, eu ia na época dos grandes congressos, naquele centro de convenções, acho que vocês não eram nem nascidos, e aí nós debatíamos com 2.000 pessoas, depois eu
por força dos compromissos aqui no Rio, parei de viajar tanto. E agora, com essa pandemia, a gente acaba podendo ter esse diálogo, que é agradabilíssimo, podendo ter esse diálogo. Humberto Eco dizia que, na atividade de pesquisa, a gente tinha diálogos entre bibliotecas, assim que eu me vejo conversando com vocês. No fundo, é um diálogo entre bibliotecas, entre seus marcos teóricos, entre aquelas referências que vão fazendo parte da nossa vida. E esse tema de hoje é muito caro para mim, mesmo porque eu acredito que hoje tenha sido muito deturpada essa coisa de constitucionalização. As pessoas surfaram, para usar uma expressão de gíria, nessa onda de aplicação da Constituição, sem um cuidado metodológico maior. E eu, portanto, fiz aqui uma pequena apresentação e vou logo entrar direto no tema. Vou procurar colocar da melhor maneira possível Vamos ver aqui. Agora, acho que foi não, né? Está apresentando, sim. Mas está só na tela? Ele não está com os quadradinhos do lado. Ele está naquela apresentação que tem o professor, normalmente, quando usa o PowerPoint, que você vê a página posterior também. Não, eu coloquei a apresentação do início, mas eu acho que, como eu estou com mais de uma tela, está dando essa confusão aqui. Eu vou tentar repetir aqui a operação. Apresentação de slide do começo. Acho que teria que ser isso, né? Olha. Não estou conseguindo. Só se eu desligar, mas se eu fechar a outra tela... Ele está aparecendo para a gente aqui. Tá feio. Ele está só... talvez se você colocar na apresentação lá desde o começo, ele deva mostrar. Acho que é isso. Que coisa, hein? Eu acho que se eu desligar a minha outra tela, vou fazer, mas eu vou perder o meu roteiro. Porque o roteiro estava em outra tela. Eu estou com 3 telas aqui, vocês acreditam nessa loucura? Bom, eu acredito, a única diferença é que eu não tenho essa habilidade de usar as 3 telas ao mesmo tempo, eu uso vários equipamentos ao mesmo tempo. É uma coisa aqui, outra ali, e por aí vai. Agora apagou aqui, tá só uma tela preta. Tá vendo? Que coisa, hein? Eu vou ter que... Deixa eu ver aqui, peraí. Desculpem aí, pessoal, vou interromper o compartilhamento. Parou de compartilhar agora. Vou entrar de novo, vou desligar lá, agora vai dar certo. Vocês estão vendo agora? Não, né? Não, ainda não. Vai começar agora, se Deus quiser. Finalizar a apresentação para começar tudo de novo. Present now. Window. Não foi não, né? Peraí. Ainda não. Coisa, hein? Eu tinha testado antes, estava tudo direitinho. Vou ter que desligar todos os outros aqui para ver se eu consigo. Vocês acreditam que eu estou com a tela inteira e não estou com... Vou finalizar a apresentação de novo, com paciência, que haveremos de conseguir. Aí vou... Aqui, ó, compartilhar a tela. E eu estou... E agora? Espera aí, gente, mais um pouquinho de paciência aqui. A hora que você apertar aquele apresentação, na janelinha que a gente está conversando aqui, tem lá do lado direito, embaixo, tem apresentar agora, ou present now. Você clica nele. Aí, quando eu fui, tem várias hipóteses. É a segunda delas. Não está aparecendo. Tem Meet, Não, já entrei nela. E aí ele vai abrir uma janelinha com as suas páginas abertas no computador, em teoria. Pois é. Agora vou conseguir. Agora eu botei um pequeno. Window. Pronto, agora vai. Compartilhar. Agora daqui eu vou fazer o grande. Agora foi. Então,
e na apresentação do começo. Pronto. Perfeito. Tá bom? Bem, acho que é exatamente o que você queria. Está com a tela cheia mesmo, está tudo certinho. O problema é que eu tive que desligar aqui os do lado, entendeu? Estou com medo de mexer nisso aqui e dar errado. Então, vou ficar assim mesmo. Bem, então, como eu disse, a interpretação das relações na legalidade constitucional é a exposição dessa metodologia que, desde os anos 80, com a nova Constituição, a gente tem procurado desenvolver no Brasil e que teve uma reação inicial de desconfiança por parte dos civilistas, como se fosse uma diminuição da dogmática do direito civil. É curioso que a Bahia tem uma tradição sempre muito de vanguarda. O professor Orlando Gomes, ele lia muito os autores italianos, e ele foi o primeiro que eu vi no Brasil a citar Perlingieri, a citar Wirth, a citar os autores italianos que já estavam no debate nos anos 70 sobre esta relação entre normas constitucionais e relações privadas. Digamos assim que, há 30 anos atrás, as normas constitucionais eram consideradas apenas um limite para o legislador ordinário e um limite de ordem pública, de tal maneira que a autonomia privada deveria ser regulada pela própria liberdade das partes e pelo Código Civil. E tornando curto uma longa história, uma longa evolução, as codificações privadas mudaram, a rigor, o seu papel. Daquele papel centralizador do século XVIII, XIX e no início do século XX, as codificações passaram a representar um núcleo legislativo importante, mas não mais o monopólio legislativo das relações privadas. E eu faço referência à crise de fonte normativa justamente pela intervenção heterônoma do Estado no século XX, através de leis especiais que tentavam reequilibrar as bases de um sistema cuja liberdade não assegurava a todos os mesmos direitos, e nós tivemos, portanto, um processo histórico em que, no Brasil, culminando a Constituição de 88, há uma intervenção direta do Constituinte nas relações privadas. E essa intervenção direta, basta abrirmos a Constituição para verificarmos nos seus princípios, nos seus fundamentos, na forma como a iniciativa privada, no artigo 170, é regulada, a propriedade, o casamento e as relações de consumo. Essa intervenção era vista por muitos civilistas como uma tecnia do legislador. E eu chamaria atenção para dois aspectos fundamentais que, de alguma maneira, desenharam essa preocupação do direito civil com digamos assim, com a utilização direta das normas constitucionais. A primeira circunstância seria uma circunstância histórica que o associa aos avanços tecnológicos, né? Com a revolução tecnológica, se nós pensarmos no DNA e das possibilidades de investigação de paternidade, se nós pensarmos na velocidade com que, através da cibernética, nós hoje estamos aqui conversando e, de alguma maneira, o mundo se globalizou e, de alguma maneira, a pandemia é uma metáfora dessa aproximação, nós verificaremos que os temas já não podem mais ser tão compartilhados ou compartimentados como era no passado. Não podemos dizer que o direito de família está no direito privado, não podemos dizer que a responsabilidade civil está no direito privado, porque o público e o privado se entrecruzaram através dessas revoluções tecnológicas. Essa é uma circunstância histórica. E do ponto de vista axiológico, o fato da Constituição brasileira ter atraído
princípios fundamentais também nas relações privadas, em particular a dignidade da pessoa humana e a igualdade substancial, essa circunstância faz com que, de alguma maneira, os direitos fundamentais que foram conquistados no cenário público do cidadão em face do Estado se estendessem também para as relações privadas. Quero com isso dizer, se o direito constitucional, com a idade moderna, né, com a modernidade do século XIX e XX, pôde se vangloriar de tantos recursos e direitos em face do Estado, direito de ir e vir, direito à liberdade de expressão, direitos democráticos importantes, que foram conquistas da modernidade, no direito civil, de alguma maneira, em nome da nossa autonomia, de que tanto nos orgulhamos, em nome justamente da liberdade de viver os espaços privados como expressão da nossa autonomia, nós tivemos a desigualdade na família, desigualdade no acesso à propriedade, desigualdade nas relações de consumo. E, portanto, o fato das cartas constitucionais europeias depois da Constituição, depois das duas guerras, e a nossa própria Constituição em 88, o fato das cartas constitucionais introduzirem princípios fundamentais vinculantes aos particulares, de alguma maneira reflete essa necessidade de alteração da ordem pública interna, para que também nos espaços privados se pudesse preservar ou promover a igualdade substancial, se pudesse promover a participação de todos e a diminuição das abissal diferenças sociais, econômicas e culturais. Essa circunstância se insere, do ponto de vista metodológico, no que nós chamamos de complexidade do ordenamento. Se o ordenamento, como dizia Norberto Bobbio, há de ser unitário para que possa ser como tal designado, se o ordenamento, para ser como tal designado, tem que ser coerente e unitário, e se, por outro lado, nós temos uma complexidade, ou seja, uma pluralidade de fontes normativas em momentos produzidas, essas fontes normativas, em momentos históricos diferentes e com hierarquias diferentes, só mesmo a Constituição para reunificar o sistema complexo, justamente em razão da sua posição hierárquica na pirâmide normativa. E a Constituição, portanto, resgata essa unidade e harmoniza as fontes normativas a partir justamente de valores que pretendem ser valores que retratem a nossa identidade cultural da sociedade. Então, de alguma maneira geral, o cenário que eu gostaria de lhes apresentar para justificar essa força normativa da Constituição, que muitos não admitiam há 30 anos atrás, porque atribuíam à Constituição o papel apenas de limite ao legislador ordinário e de balizador da ordem pública, esse papel é um papel indispensável para a unidade que é essencial ao ordenamento, para que possa ser como tal designado, diante de núcleos legislativos que são complexos porque derivam de fontes e de épocas diferentes no mesmo sistema legal. Ora, há 30 anos, portanto, nós tivemos uma reação e depois uma admissão à norma constitucional como norma jurídica, não apenas como carta política, passa a ser admitida pelos constitucionalistas, que tinham muita resistência, porque baseados
em critérios formais, de normas programáticas, normas de eficácia imediata e por aí vai. Esses rigores formais do direito constitucional impediam, de alguma maneira, a eficácia normativa do texto constitucional. Mas isso aí, de 10 anos para cá, já se tornou cada vez mais consensual. O que não se tem consenso inteiramente é em relação à eficácia direta da norma constitucional. Em relação à eficácia direta da norma constitucional, há resistências que, de alguma maneira, elas derivam de, pelo menos, eu poderia dizer, 4 críticas. Então, aqui eu trago os princípios constitucionais e sua incidência, a força normativa como algo que passou a ser consensualmente admitido, a ênfase no artigo 1º e 3º da Constituição, que, dentre os fundamentos e objetivos da República, exigem, de alguma maneira, que esses princípios perpassem também os espaços privados e não apenas os espaços públicos, e abro um parênteses para lhes dizer que essa aplicação direta às relações interprivadas é que, de alguma maneira, ainda é objeto de controvérsia, em razão de 4 grupos de críticas que eu, de maneira simplista, talvez, ou didática, gostaria de pontuar. Primeiro grupo de críticas são críticas de pessoas que, admitindo, todas essas pessoas hoje que admitem a força normativa dos princípios constitucionais, têm dificuldade de aplicação direta das normas constitucionais de relações interprivadas, no primeira ordem de argumentos relacionados ao que seria a vocação organizacional das normas constitucionais. Afirma-se que as normas constitucionais são destinadas à organização do Estado, à organização das instituições, e que, portanto, a utilização dessas normas para a solução de conflitos interprivados, de alguma maneira, não seria compatível com essa sua natureza e com essa sua vocação. A segunda ordem de argumentos diz respeito ao fato de que, para muitos autores, as normas constitucionais, elas são dotadas de baixa densidade normativa. E essa sua baixa densidade, no sentido de serem excessivamente genéricas, essa baixa densidade faz com que a sua aplicação direta suscitasse um excessivo ativismo por parte do judiciário, um subjetivismo por parte do judiciário na interpretação desses princípios muito vagos. Terceiro grupo de críticas diz respeito à estrutura secular do direito obrigacional, as estruturas quase imutáveis que herdamos do direito romano, que contrastariam com a realidade ou o cenário mutante, instável próprio do sistema eleitoral e do sistema político, de tal maneira que, ao contrário da Constituição, que se submeteria ao sufrágio eleitoral, as estruturas dogmáticas do direito civil seriam quase que perenes. E, por fim, há uma expressão de liberdade, no sentido de que a igualdade imposta pela Constituição se dá nos limites da lei, que, portanto, pelo artigo 5º, nada que não seja proibido poderia ser vedado. Ou seja, o quarto grupo de críticas afirma que a utilização de princípios constitucionais para além do que é lícito e ilícito invadiria e reduziria os espaços de liberdade, de tal maneira que, segundo esse entendimento, não se justificaria, para além do limite da licitude, qualquer controle sobre a atividade privada. Então, tudo seria lícito desde que não seja proibido.
e esse é um conceito liberal que, de alguma maneira, foi muito difundido, ainda é difundido entre os constitucionalistas. Pois bem, nesse panorama, contudo, meus amigos, o que aconteceu? O próprio judiciário, que tradicionalmente era considerado conservador, passa, liderado pelo STJ, a utilizar os princípios diretamente, solucionando questões interprivadas. Então, eu achei que era mais útil para o nosso diálogo trazer questões, trazer julgados que, desde o início da fase constitucional, desde os anos, comecinho dos anos 90, demonstram como, de alguma maneira, a principiologia constitucional tem sido utilizada ao lado das regras e, por sua vez, às vezes, superando regras específicas em nome de valores constitucionais. E como esses valores constitucionais, eu gostaria de sublinhar, devem prevalecer para evitar que, em nome de uma ideia neoliberal, se dividisse o ordenamento, se fracionasse o ordenamento nos seus guetos legislativos, nos seus núcleos específicos, bancários, de locação, de consumidor, sem uma percepção no sentido de que os valores constitucionais, a rigor, devem plasmar todo o sistema jurídico. Então, eu trago um primeiro caso, em 1999, para servir de exemplo da STJ Terceira Turma, ainda lá estava como relator o ministro Eduardo Ribeiro, em que tratou de uma hipótese em que o Minas Tênis Clube, é um clube tradicional de Belo Horizonte, impediu que um sócio colocasse como dependente o seu neto, que estava sob sua guarda judicial. E notem que nós estamos falando da autonomia de um clube recreativo, da autonomia, autonomos, né, do grego, a liberdade de fazer as próprias normas. Então, nós temos um estatuto do clube que deve ser respeitado. E o estatuto não permitia que pessoas que estivessem sob a guarda judicial de sócios fossem incluídas como dependentes. E nesse dia, nesse julgamento de 99, enquanto ainda os constitucionalistas diziam que as regras deviam superar os princípios, que a autonomia privada devia prevalecer em espaços privados, contrariamente à aplicação direta das normas constitucionais, contrariamente em razão das resistências a que eu aludi, o STJ disse, e eu trago aqui nesse slide, que a liberdade das associações privadas para, em seus estatutos, disporem como mais adequado lhes parecer, ela existe. Ela é reconhecida. E, por isso, nada impediria que se determinassem, por exemplo, nos estatutos, que só poderiam ser sócios, na qualidade de dependentes, os menores de 15 anos, ou que não haveria tal categoria de sócios, simplesmente não haveria mais sócio dependente. Seria possível, isso é liberdade. O que não se poderia fazer, segundo o ministro Eduardo Ribeiro, é estabelecer discriminação que a lei não admite entre pessoas que estão sob a mesma situação de guarda, os filhos biológicos e os não filhos biológicos. Então, é um exemplo que eu considero paradigmático. Segundo exemplo, que eu acho muito importante, se dá com a ministra baiana, né, ministra Eliana Calmon, em 2006. E se dá em relação à lei do FGTS. Eu chamo a atenção para o fato de que a Lei 8.036, de 90, que estabelece as regras de saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, é uma lei que tem a sua gênese na principiologia constitucional. É uma lei importantíssima porque justamente é fundamentada na solidariedade social. E, por ser fundamentada na solidariedade social, destinando-se
a políticas públicas de habitação popular e políticas públicas relevantes, o saque do FGTS das contas individuais só pode se dar com previsão específica legal. O artigo 20 fixa as hipóteses de levantamento. Se todos levantassem os seus FGTS de acordo com as necessidades individuais, nós não poderíamos levar a cabo a política pública que, por sua vez, retrata a solidariedade social. Então, é uma regra, é uma lei, artigo 20, é uma regra do artigo 20 que tem fundamento constitucional. Pois bem, aconteceu que, em algumas hipóteses, algumas pessoas estavam adoentadas gravemente com mal de Parkinson e também, paralelamente, com HIV positivo, hipóteses de doenças gravíssimas em que o saque, embora não previsto no artigo 20, seria essencial para a sobrevida da pessoa ou para a sua dignidade no momento crucial da sua vida, ou final da sua vida. E o judiciário, portanto, a segunda turma, que é uma turma de direito público, a prescindir dos debates acadêmicos, considerou que o princípio superaria a regra e que, embora tenha regra específica, deveria ser levantado o FGTS nesses casos. Notem como o debate acadêmico ficou ultrapassado pela realidade da vida na percepção da jurisprudência. Outros dois casos que eu trago muito importantes, que demonstram também a principiologia prevalecendo a principiologia constitucional. Os dois casos seguintes dizem respeito a bem de família. Como sabem, a Lei 8.009 de 90 torna insuscetível de penhora o imóvel em que serve de residência familiar, e essa proteção, ela perpassa não só todos os arranjos familiares, como até mesmo a hipótese de pessoas que moram sozinhas. Ou seja, é uma proteção direta do direito de moradia associada à dignidade da pessoa humana e à igualdade. Pois bem, discute-se desde sempre, desde que saiu a lei, promovida a lei, os limites dos móveis que servem de equipamentos ou de acessórios ou de pertenças para os imóveis que são considerados impenhoráveis. E o ministro Valdemar Sveiter, do Estado do Rio, em 2000, na terceira turma, considerou que não se verifica a exorbitância ou suntuosidade do instrumento musical piano, que era indispensável ao estudo das filhas do embargante. Portanto, em razão da função existencial que o piano exercia naquele caso, considerou impenhorável o instrumento musical, o piano, como expressão do próprio direito à moradia e da dignidade, valores protegidos pela Lei 8.009. Pois bem, no mesmo ano 2000, o mesmo relator, na mesma turma, examinou um outro caso análogo. E, nesse caso, considerou um piano que não tinha essa função existencial, porque servia como adorno na casa, como objeto de penhora. Então, o mesmo ministro, no mesmo ano, na mesma terceira turma, considerou o bem piano, ora impenhorável, ora penhorável. O que isso mostra? A aplicação de princípios, e não apenas da regra estruturalmente fixada do artigo 2º da Lei 8.009. Notem como a jurisprudência absorve a principiologia constitucional e a teoria dos bens baseada nas suas funções e não meramente na sua estrutura material. Trago ainda um caso interessante, recente,
do ministro Herman Benjamin, que diz respeito aos bens comuns. Os bens comuns hoje, ou commons na terminologia norte-americana, se vocês tiverem interesse depois, eu mando até um texto meu que serviu de relatório na Academia Internacional de Direito Comparado. Os bens comuns, eles dizem respeito a bens que, por sua essencialidade, deveriam ser atribuídos ao acesso de todos, independentemente da propriedade pública ou privada. Como sabemos, toda a estrutura do nosso direito constitucional, direito civil, é baseado na propriedade privada ou pública. E hoje se discute Creative Commons, que seriam aquelas licenças livres na internet. Se discute a água, né? A floresta amazônica, a sustentabilidade. Se discutem no mundo todo a prevalência de bens que deveriam superar a lógica proprietária. O saudoso professor Stefano Rodotà dizia que os commons são o oposto da propriedade, superando a ótica da propriedade, ser garantidos o seu acesso desses commons a toda a coletividade. E o STJ, já em 2010, com o ministro Herman Benjamin, impediu que um prefeito na cidade gaúcha alterasse ou desafetasse um bem, uma praça pública, embora a lei municipal o autorizasse, desafetasse, porque nessa praça pública iria construir a sede de uma autarquia paraestatal, que seria a sede do INSS. Pois bem, o ministro simplesmente disse que é ilegítimo, para não dizer imoral ou improbo, eu marquei aqui, a administração motivar a sua desafetação com base no fato de que aquele espaço não vinha sendo utilizado devidamente pela população. Então, notem como, para além da propriedade, do direito que o poder público tem de desafetar, o STJ, querendo ampliar o acesso de bens, impediu um gesto proprietário, que seria um gesto proprietário rotineiro. Com isso, eu quero mostrar a vocês como se deu essa evolução extraordinária da aplicação principiológica e associo a este tema o tema da razoabilidade do segundo texto que eu lhes mostrei. Por quê? Porque na percepção tradicional, especialmente dos constitucionalistas, nós tínhamos uma utilização das regras claras que impediam a interpretação. Dizia-se in claris cessat interpretatio, ou in claris fitit interpretatio. Então, in claris não se tem que interpretar, porque já está feita a interpretação. E, portanto, as regras prevalecem sobre os princípios, porque elas são mais claras. Este entendimento acaba delegando a norma infraconstitucional e a mais pedestre das regras do ordenamento, como seria uma portaria, como seria uma instrução normativa, o papel de traduzir o que o princípio está a comandar. Então, uma subversão hermenêutica. Se quem tem que interpretar é o legislador da regra, porque ele tem mais densidade normativa, então o que é função social de um bem? É o que o síndico do meu prédio disser quando for determinar como devo guardar minha bicicleta. Qual é o sentido da imunidade tributária? É o que a instrução normativa determinar. Notem que é uma subversão hermenêutica. E essa subversão não pode ser admitida. Então, nessa ótica, as regras prevaleceriam sobre os princípios. Se os princípios, ao contrário, como já estamos vendo até com apoio de alguns casos paradigmáticos, prevalece porque eles estão
hierarquicamente em posição superior sobre as regras e deve prevalecer, nós estamos dizendo que o judiciário, o juiz, embora não eleito, ele está imbuído do dever de cumprir a legislação. E a norma mais alta na hierarquia legal é a Constituição da República. Portanto, nós passamos a admitir a razoabilidade não para casos difíceis ou para casos extremos, mas como um reflexo de uma ponderação que deve ser feita sempre pelo intérprete para garantir a segurança jurídica e a unidade axiológica do ordenamento a partir não de regras aparentemente claras, mas a partir de padrões de comportamento que sejam padrões socialmente consensuais ou quase consensuais ou aceitos pela população. E aí nós estamos desenvolvendo elementos hermenêuticos que rompam com aquele silogismo matemático que era próprio da subsunção e reformulam essa noção de segurança jurídica. Portanto, os princípios, embora não dotados de densidade normativa, eles estão colocados em posição de destaque no ordenamento, e a subsunção, no fundo, é um método que deve ser ultrapassado, porque ela permite ao juiz lavar as mãos e dizer assim, a regra não é clara, não posso aplicá-la. Como tantos casos nós tivemos no Brasil de dramas humanos ligados a transexualismo por falta de regras específicas. Portanto, é preciso reformular a segurança jurídica, não mais baseada na subsunção, mas baseada na incorporação dos princípios e valores constitucionais na aplicação de cada regra, de cada norma jurídica. E nesse cenário, a razoabilidade e a proporcionalidade são muito úteis. Eu chamo atenção para o fato de que essa razoabilidade e a proporcionalidade tem sido utilizada com significados ambíguos, muitas vezes como boa-fé, outras vezes como equidade. Na verdade, razoabilidade e proporcionalidade são dois recursos. A razoabilidade associada à justiça material do sistema da common law e a proporcionalidade decorrente de uma formulação de direito administrativo alemão e francês, em que exige adequação, exige necessariedade ou a necessidade, exige proporcionalidade em stricto sensu. São sistemas de ponderação que tradicionalmente eram utilizados em casos extremos, nos chamados hard cases, mas que nós defendemos que devem ser utilizados sempre pelo intérprete. E aqui, nesse texto que eu lhes mostrei, eu mostro uma equivalência da razoabilidade no sentido da proporcionalidade, mas, ao mesmo tempo, procuro demonstrar a necessidade de superar essa equivalência da razoabilidade à proibição de abuso, ao senso comum, à justiça no caso concreto, a regras da lógica. Todas essas expressões que eu coloquei no slide são expressões que constam da jurisprudência, por vezes associadas à razoabilidade. E eu convoco vocês a refletirem sobre a construção de critérios de razoabilidade ou de proporcionalidade que funcionalmente têm o mesmo papel, o mesmo impacto, a mesma repercussão, no sentido de permitir que a segurança jurídica se faça com balizas mais confiáveis. No sentido, portanto, de fixação de parâmetros axiológicos para a utilização da razoabilidade a partir de sua autonomia conceitual em relação a bom senso, em relação ao jeitão, em relação ao famoso jeitão no caso complexo, o famoso equidade no sentido do juiz que é reto e que corrige uma regra, ou mesmo no sentido de equipará-la à boa-fé, já que boa-fé tem um outro sentido. E só será possível que a razoabilidade cumpra o seu papel sem subjetivismo por parte do juiz,
se nós vincularmos essa atuação do magistrado e do intérprete a valores e princípios do ordenamento, obrigando-o a fundamentar as decisões. E quando ele fundamenta as decisões, como exige a Constituição, nós teremos possibilidade de controle social, de recursos, de debate na sociedade, evitando apego a valorações subjetivas de cada um dos juízes, o que teria pouca confiabilidade. A razoabilidade, portanto, não pode ser uma roupagem nova para o antigo jeitão no exame de casos difíceis. Portanto, quais seriam, meus amigos, essas diretrizes para a utilização da razoabilidade? Em primeiro lugar, temos que buscar critérios flexíveis para a aferição do merecimento de tutela. O que vem a ser o merecimento de tutela de situações jurídicas? Eu lhes disse que os princípios constitucionais devem impregnar todas as normas, sejam normas contratuais, sejam normas legais. Portanto, para além do lícito e do ilícito, que é fixado com regras claras, nós precisamos saber, diante de colisões de interesses, por exemplo, privacidade, informação, direito de ser informado e de informar, diante de colisões, mesmo quando não há propriamente um abuso ou não há propriamente uma ilegalidade, se aquela posição jurídica ela merece tutela diante de outra posição jurídica que também, em abstrato, deve ser protegida, mas que talvez naquele caso concreto não mereça proteção pela prevalência desta outra. Então, merecimento de tutela de situações jurídicas é a exigibilidade de que, para a tutela de determinada posição jurídica, é preciso, para além da licitude, que ela supere outros interesses igualmente protegidos em abstrato naquele caso concreto. A razoabilidade surge, assim, como um balizador no exame da legitimidade de colisão de interesses que acontecem sempre. Eu tenho uma certa antipatia, professora Roxana e professor Leandro, dos casos difíceis, porque a teoria dos casos difíceis era um pouco arbitrária. Ela joga para nós, professores, doutrinadores, o poder de decidir o que é um caso fácil e um caso difícil. E, a rigor, casos difíceis são todos os nossos casos, todos os nossos dramas humanos que habitam o judiciário. E nessa busca casuística de uma solução razoável, que ao mesmo tempo seja rigorosamente fiel aos valores do ordenamento jurídico, e, ao mesmo tempo, encontram proteção na colisão com outros interesses, nós temos o que seriam os estándares da razoabilidade. Há, então, no meu modo de ver, uma identidade funcional nesses dois parâmetros, da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo que, como eu lhes disse, essa razoabilidade acaba sendo muito próxima daquele terceiro vetor da proporcionalidade stricto sensu, que rege o sistema de proporcionalidade na Europa. A razoabilidade, no fundo, é uma relação de custo-benefício, de necessidade, de adequação, que já parte do pressuposto de que a medida é adequada e necessária. Por isso é que eu avalio a razoabilidade como equivalente à proporcionalidade, porque ela já tem a razoabilidade dos Estados Unidos, nos casos que são admitidos na Suprema Corte Americana, parte do princípio que a medida é adequada e necessária. E, nesse caso, vão verificar o custo-benefício. E a proporcionalidade na Europa, ela divide a sua investigação em 3 etapas. A primeira seria adequação, a segunda, necessariedade ou necessidade, a terceira, proporcionalidade em stricto sensu. Aí eu afirmo que não se pode mediar intensidade, que é um juízo quantitativo, sem previamente avaliar a adequação e necessidade, que é um juízo qualitativo. E daí a identidade funcional. E se nós pegarmos autores que separam, eles separam por uma questão de estruturação formal desses 2 parâmetros e por conta da
formulação histórica, uma nos Estados Unidos e o outro critério na experiência europeia. Razoabilidade, portanto, surge como um método necessário e permanente de ponderação, com a formulação de critérios substanciais de ponderação. É uma técnica, portanto, que se contrapõe à subsunção rigorosamente, vinculando a hipótese fática ao dado normativo. É uma unidade da interpretação e aplicação do direito. E chama atenção para a necessidade constitucionalmente exigida de fundamentação por parte do magistrado, numa persuasão, numa hermenêutica da persuasão, que é sujeita ao controle argumentativo e é consentânea com os valores constitucionais. E trago 2 exemplos do STJ de 2011, é o primeiro deles, em que a ministra Nancy Andrighi, nesse primeiro, e o ministro João Otávio de Noronha, no segundo, fazem referência à razoabilidade. Nesse caso, a filha pedia alimentos do pai para um curso de pós-graduação, o que é merecedor de tutela em abstrato. Entretanto, a filha já tinha mais de 24 anos, tinha 26 anos, e o pai se recusava. E aí a ministra afirma, deitando-se... Olha que interessante, os filhos civilmente capazes e graduados podem e devem gerir suas próprias vidas, inclusive buscando meios de manter sua própria subsistência e limitando seus sonhos, a incluídos a pós-graduação. A própria capacidade financeira, e não a do pai. Assim, deitando-se as mãos sobre o princípio da razoabilidade e tendo em conta o momento socioeconômico do país, em 2011, possível se depreender que a missão de criar os filhos se prorroga mesmo após o término do poder familiar. Ou seja, é possível prorrogar mesmo após o poder familiar. Porém, fim da conclusão pelo alimentado de curso de graduação. Ou seja, ele considerou que o limite da pós-graduação se dava para um limite de razoabilidade. Um país como o nosso não é razoável exigir do pai, a não ser que seja espontaneamente, o pagamento, o sustento daquele curso. Notem que uma colisão de princípios entre alimentando e o alimentante. O segundo caso foi muito curioso, em 2016. Houve uma rescisão, uma ação rescisória, e essa ação rescisória, ela rescinde uma sentença que anteriormente tinha fixado honorários de sucumbência. E o advogado afirmou que, pela jurisprudência do STJ e também do Supremo, mesmo com a rescisória sendo provida, não seria possível devolução de honorários de sucumbência, porque eles teriam uma proteção derivada da irrepetibilidade de alimentos. Então, de um lado, nós temos os alimentos que são associados aos honorários de sucumbência, porque são honorários de quem trabalhou. E, de outro, uma vidação do enriquecimento sem causa, porque, na medida em que houve a rescisão contratual, não havia mais causa, a rescisão da sentença judicial, não haveria mais causa para os honorários. Então, houve um conflito entre a irrepetibilidade dos alimentos e a vedação do enriquecimento sem causa. E o ministro João Otávio de Noronha, relator para a acordo, ou seja, numa grande discussão que teve votos vencidos da terceira turma, fez prevalecer o entendimento de que o princípio da razoabilidade que deveria medir o valor daqueles honorários, que não eram propriamente de caráter alimentar, porque eram vultosos, em face do princípio da coisa julgada, dos efeitos da sentença rescisória e da vedação ao enriquecimento sem causa. São dois julgados que, a meu ver, manejaram corretamente o princípio da razoabilidade. Aqui eu concluo, então, dentro do meu tempo, dos 50 minutos que combinamos,
chamando atenção para essa construção persistente, resiliente, contínua da legalidade constitucional, ou seja, da incorporação a cada norma infraconstitucional dos valores constitucionais. Não se trata apenas de ler as normas infraconstitucionais à luz da Constituição, mas de incorporar os princípios constitucionais, seus valores, no sentido de que são tradução de escolha político-jurídicas do Constituinte, especialmente no que tange à construção de uma ordem pública solidária, baseada na dignidade, na igualdade social, que esses valores e princípios sejam efetivamente incorporados à prática jurídica, a cada sentença, de tal maneira que cada sentença reflita o ordenamento como um todo, absorvido, plasmado nas normas infraconstitucionais, pelos valores constitucionais, em busca dessa legalidade constitucional. Muito obrigado a vocês. Eu tenho aqui meu e-mail, meu Instagram, quando quiserem conversar, com dúvidas e troca de ideias. E vamos ouvir aqui, ansiosamente, a professora Roxana e a continuação aí dos trabalhos, me colocando aqui à disposição. Muitíssimo obrigado, Gustavo. Muitíssimo obrigado. Antes de passar para a Roxana, é tão importante a gente ouvir essas suas palavras, a tua forma de visualizar a questão como um todo, principalmente se a gente considera a realidade dos nossos, a grande maioria dos nossos cursos de direito atualmente, que tem uma natureza absolutamente normativa, né? O sujeito que estuda direito civil, ele lê aqueles artigos específicos do Código Civil e não entende isso, o Código Civil como um elemento pertencente ao ordenamento. Então, muito obrigado. Adorei os dois textos aqui, mexeram aqui com algumas coisas nas minhas concepções. Enfim, vamos ouvir a professora Roxana agora. Por favor, Roxana. Não vou fazer a apresentação, tá, Roxana? Faça a apresentação que entender necessária, mas, enfim, professora Roxana, professora da nossa Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, minha colega, que me abandonou do PPGD, mas deixa ela comigo. Estou tentando ainda convencê-la a retornar, porque nós precisamos muito dela. E, Roxana, obrigado mais uma vez por aceitar esse convite, por fazer parte da nossa atividade de hoje. Só tenho a te agradecer, como sempre. Obrigada, professor Leandro, pela apresentação, obrigada pelo convite. Quero dizer que a aceitação desse convite me deixa em situação complicada, porque durante toda a pandemia eu não fiz lives, me mantive distante disso, estava preocupada, estava deprê com a situação, e recusei os convites para as lives, e agora com essa eu vou ter que começar a aceitar, porque vai dar treta. Tem gente que me convida todo mês e eu não aceito, ou não aceitava, então eu não tenho mais desculpas para fazer a live com você, ou fazer esse webinar com você, e não fazer com os outros colegas. Mas não podia recusar um convite seu, e não tinha como eu recusar estar no evento com o professor Gustavo Tepedino, né? Eu já participei dos congressos do IBD Civil com ele, já o encontrei nesses eventos, mas um evento da UFBA com o professor Gustavo Tepedino, quando vi o convite seu, eu disse, bom, eu tinha que estar presente, não podia inventar nenhuma desculpa para não aceitar, e, portanto, cá estamos. Professor Gustavo, é uma honra para mim estar aqui como debatedora, depois do senhor. Como eu conversei com o professor Leandro, eu não vou fazer uma exposição, eu estou aqui mesmo como mera debatedora, porque não tem como ninguém falar depois do professor Gustavo Tepedino, muito menos eu. Eu não tenho o que acrescentar, eu não tenho o que consertar na fala dele, porque ao invés do que ele falou, de que estamos aqui conversando entre bibliotecas, a minha biblioteca é um pedacinho da dele. Minha biblioteca é formada pelos livros que ele escreveu. Então, não tem nem como a gente estabelecer um diálogo, digamos assim, com ideias opostas e com debates.
Então, eu pensei em, a partir da apresentação do professor Gustavo, a partir dos 2 textos que ele entregou aos alunos, e a partir dos outros escritos que eu conheço do professor Gustavo, fazer alguns questionamentos que podem ampliar a conclusão que ele acabou de apresentar para a gente. Eu acho que o professor Gustavo vai responder com a maior alegria, mas não é uma provocação inédita para o professor Gustavo, são perguntas que os meus alunos fariam, são perguntas que outros professores fariam aqui, e eu vou apenas veicular esses questionamentos para ampliar essa conclusão que o professor Gustavo acabou de apresentar. Gostaria de saudar 3 professoras que são minhas amigas que estão aqui, a professora Ive Lira, a professora Paloma Braga e a professora Teila Rocha. Algumas foram, só a Ive não foi minha aluna, as outras 2 professoras foram, e são minhas queridas amigas. Teila eu já não veio há um tempo, mas Paloma e Ive estiveram comigo em fevereiro ainda desse ano, e eu morro de saudades. Então, gostaria de deixar esse registro e saudar, se tiver outros professores aqui que eu não conheço, gostaria de deixar minha saudação respeitosa e aos todos os acadêmicos, tanto os alunos do professor Leandro, como aos meus alunos também que foram convidados para estarem aqui. Bom, então, em relação à minha participação, eu acabei elaborando aqui um pouco antes e um pouco durante a apresentação do professor Gustavo. Esqueci, gente, olha, agora que eu fui ver as minhas perguntas, é que eu lembrei, tem um livro do professor Gustavo, eu não tenho a quem pedir aqui, gritando do lado, o livro do professor Gustavo, lançado esse ano. Eu peguei para mostrar, não, Leandro, espera aí, deixa eu pegar esse livro, eu pego no final, tá? Fundamentos do Direito Civil, se eu não estou enganada, tá? Obrigado. Mas eu Obrigado. comprei esse ano, coleção imperdível. Professor Gustavo, se tiver um exemplar aí, mostra para a gente, para eu não ter que levantar aqui. Eu estava escrevendo sobre contratos, mas na verdade são 7 volumes. Pronto, vamos lá então, são 7 volumes. Leandro, me mandem por e-mail o endereço de vocês, que eu vou mandar para vocês essa coleção, a 2ª edição para vocês, tá bom? Tá certo, obrigada. Eu já comprei o volume 1, que é o que eu estou trabalhando esse semestre, e aí eu não quis esperar para comprar a coleção toda. Aqui, olha, tem, acho que é a professora Lise que está mostrando também. Lise, que bom. É uma coleção que eu ainda não tenho a coleção toda, nem li, mas eu tenho certeza que deve ser a melhor coleção do Brasil no momento. Eu mando com o maior carinho para você e para o professor Leandro. Pronto. Eu agradeço, já coloquei aqui ao lado, estava consultando um lá pela plataforma da GEM também, eu estou escrevendo aqui, esse aqui, tá, pessoal? São 7 volumes, todos eles, assim, bom, é o que a Roxana falou, né? É a coleção do ano, Leandro. Se os alunos perguntarem, não tem outra coleção para a gente indicar. Trabalhando nisso com esses professores, o Teoria Geral foi a professora Milena Oliva. Isso. Uma pessoa dedicadíssima. Comecei a escrever Teoria Geral em 2009, quando eu estava no Max Planck, e tentamos fazer uma coisa profunda, mas bem didática mesmo, né? Sim. Então, o livro está um livro bem conciso, não está um livro muito grande, está bem objetivo. O de sucessões, que é o que eu tenho mexido com ele mais nos últimos tempos, Roxana, tá? Muito obrigado. Espetáculo. Mas desculpa atrapalhar, Roxana, perdão. Vamos lá, desculpa. Não, eu é que me desviei, porque eu separei o livro, mas é isso, o livro está ali no escritório, em cima da minha outra mesa, no computador que não tem câmera nem microfone. Bom, então, professor Gustavo, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler aí Teoria Geral do Direito Civil. Eu vou ler as minhas perguntas, meus questionamentos, minhas provocações, todas de uma vez só. E depois o senhor responde com o formato que o senhor desejar, com o formato que o senhor considerar mais eficiente. Eu acho que é até mais gentil eu fazer assim do que eu lhe sabatinar, porque senão vai ficar parecendo uma sabatina, tá? Então, algumas questões que eu gostaria de trazer são as seguintes.
Primeiro, que o tema da sua fala, ela tem relação direta com a incidência da Constituição nas relações privadas, é o tema do nosso evento, e eu lembro de um artigo do senhor, na antiga coletânea Temas do Direito Civil, acho que de 1999, sobre constitucionalização do direito civil. O nome que eu sei de cor e meus alunos conhecem era Premissas Metodológicas para a Constitucionalização do Direito Civil. Era o primeiro artigo do livro, né, da coletânea. E é um artigo que antes de 2020, porque esse ano, com o semestre letivo suplementar, minha disciplina foi toda reformada, porque as aulas passaram a ter 1/4 da carga horária, enfim. Mas até antes de 2020, todos os meus alunos leram esse capítulo. Sempre foi leitura obrigatória. Mas lá se vão 21 anos. E o que eu pergunto é, o senhor ainda fala em constitucionalização do direito civil, ou em direito civil constitucional, ou de alguma forma houve alguma superação daquelas premissas metodológicas e sua substituição por outras premissas metodológicas, ou, quem sabe, houve a ocorrência de um novo objetivo e não a mudança das premissas. Em suma, falar em direito civil constitucional e falar em unidade do ordenamento são a mesma coisa? Então, eu gostaria de saber se houve uma mudança no seu pensamento em relação a essas duas ideias, constitucionalização do direito civil e unidade do ordenamento, pensando de 99 para cá, quando o senhor lançou o tema de direito civil, o primeiro volume. Um segundo questionamento é o de que, quando entrou em vigor o Código de 2002, eu lembro muito bem que houve vozes na doutrina nacional que defenderam a desnecessidade, então, de se falar numa constitucionalização do direito civil, já que tínhamos um código novo, dito, adaptado à Constituição. Então, o que eu queria saber do senhor é, para o senhor, existe diferença ou existe semelhança entre, de um lado, a relação do Código Civil de 16 com a Constituição de 88, e, do outro lado, a relação do Código Civil de 2002 com a Constituição de 88, ou seja, do Código de 16 para o Código de 2002, muda alguma coisa entre a relação dessas leis com a Constituição de 88, a ponto da gente falar em desnecessidade de constitucionalização com o Código Novo? Um terceiro questionamento é que eu fui estudar seu Lattes, né? Eu li os 2 textos que o senhor mandou para os alunos, fui dar uma olhada no Lattes e vi que é o Big Brother, né? O Facebook da área acadêmica, e vi que na descrição do seu projeto de pesquisa, Direito Civil na Unidade do Ordenamento, Elementos para a Interpretação Civil Constitucional do Direito Privado, o senhor escreve o seguinte, eu vou citar: em breve síntese, cuida-se de metodologia que entende que a harmonização das fontes normativas deve se dar a partir de precedência hierárquica da Constituição, vez que se trata do único método capaz de garantir estabilidade ao direito, como ordenamento unitário de uma sociedade multifacetada e em contínua mutação. Termino a citação. Então, há quem diga que, ao contrário disso, ao contrário de esse ser o método que garante estabilidade ao direito, a interpretação civil constitucional do direito privado poria em risco a estabilidade do direito, ou talvez poria em risco a segurança jurídica. O que é que o senhor pode nos dizer sobre isso? E, por favor, nos dê um conceito de segurança jurídica a partir do qual nós possamos refletir sobre o tema e sobre essa provocação que nos é feita. Tem uma questão mais específica a respeito da Lei de Liberdade Econômica. A Lei de Liberdade Econômica do ano passado, ela alterou muitas leis e alterou também o Código Civil em artigos como desconsideração da pessoa jurídica,
interpretação dos negócios, função social dos contratos. Essa lei é uma lei que, na sua visão, ela vem na contramão de uma unidade do ordenamento jurídico, ou seja, na contramão de uma interpretação civil constitucional do direito privado. Como é que o senhor vê os impactos desta lei no nosso tema? Como relacionar uma ideia de unidade do ordenamento e com essa lei da liberdade econômica, né, que trouxe esse tipo de modificações no nosso Código Civil e que enlutaram alguns colegas, eu conheço, que estavam deprimidos quando essa lei foi publicada. Uma outra questão, muitas vezes não, mas algumas vezes, quando nós estamos atuando no foro, às vezes acontece de nós encontrarmos uma petição ou uma decisão judicial, digamos, com pouco esforço argumentativo, ou com pouca técnica, a gente pode dizer também, que se fundamenta diretamente no princípio da dignidade da pessoa humana, ou na ideia de razoabilidade, desconsiderando completamente o que está no Código ou o que está em outras leis. Como é que se vê esse tipo de operação do direito? É assim que se opera o direito? Então, como relacionar o nosso tema com esse tipo de peticionamento, esse tipo de decisão judicial? Como a gente, se for o caso, escapar disso, se defender disso, ou controlar esse tipo de fundamentação, ou de ausência de fundamentação, né? E tenho mais. Eu preciso aproveitar esse momento, gente, quero perguntar, porque essas questões são as questões que os colegas me colocam quando eu pego a minha biblioteca de Gustavo Tepedino e uso para defender as minhas ideias. Então, eu preciso aproveitar o momento para colocar essas provocações para o próprio professor Gustavo Tepedino. Bom, alguns temem que a interpretação civil constitucional do direito privado põe em risco, como o senhor falou, a autonomia do direito civil. O senhor mencionou a autonomia do direito civil e relacionou logo imediatamente a ideia de autonomia privada. Mas eu estou falando da autonomia dogmática do direito civil mesmo. Que autonomia seria essa do direito civil? E a que ela serviria? Precisamos falar de uma autonomia do direito civil? Com que função? E por que essa resistência a um risco de perda de autonomia do direito civil? Né? Como isso se relaciona com a ideia de unidade do ordenamento? E uma última questão, para a gente não avançar demais, é em relação ao ativismo judicial e sua relação com o nosso tema. Eu queria que o senhor nos desse um conceito seu de ativismo judicial e como o ativismo judicial se relaciona com essa interpretação civil constitucional do direito privado, essa incidência da Constituição nas relações privadas. E, por fim, essas são as minhas provocações, mas eu gostaria, viu, professor Leandro, de pedir licença, já que nós estamos aqui entre alunos de graduação e alunos de pós-graduação, e fãs e tietes como eu, se o professor Gustavo Tepedino ainda tiver tempo, eu gostaria de ouvir sobre a vida profissional dele, como ele começou, sua carreira nos mais diversos países, a criação da Revista Brasileira de Direito Civil, do Instituto Brasileiro de Direito Civil, as experiências que ele teve com professores do mundo todo, o que ele quiser contar para a gente, para deixar todo mundo assim de água na boca, querendo seguir uma trajetória similar, eu gostaria de encerrar com esse pedido. É isso, me desculpem se eu me alonguei demais, mas são provocações que me são direcionadas em sala de aula, seja na graduação, no mestrado, no doutorado, seja por colegas, quando a gente debate
debate esses assuntos entre professores, e eu acho que são provocações que apenas honram o professor Gustavo, porque são provocações que decorrem de uma liderança dele na área acadêmica, uma liderança dele na área jurídica, e que eu estou aqui para reconhecer e para agradecer como fã, como tiete. Professor Leandro, eu passo a palavra para o senhor. Obrigado, professora Roxana. Subscrevo, concordo, tenho essas dúvidas e mais algumas também. Estou aqui com as minhas anotações e só repasso, professor Gustavo, se virar aí com esse monte de dúvida para eu fazer as minhas anotações aqui também. Gustavo, é com você. Ah, e só para constar, Roxana, essa parte da invejinha, acho que foi no último IBD Civil, começa o evento, tem um bate-papo dele só com Pietro Pirangieri, assim, conversando, bate-papo, assim, tranquilo. E eu olhando aquilo, falando assim, gente do céu... É isso, eu fico aqui, Leandro, como é essa relação com Pietro Pirangieri, tanto, e com a Itália, e com a Europa toda, e como é que ele chegou no Common Law, e a carreira dele, como é que ele começou, como é que ele chegou até aqui. Eu queria saber de tudo, sabe aquela coisa assim de revista de fofoca, de professor? Eu queria uma Caras contando assim a vida do professor Gustavo Tepedino. E fora, Roxana, ele não vai contar provavelmente, mas assim, fora a quantidade de colegas que nós temos que acabaram indo estudar na Itália e em inúmeros outros países pelas mãos de professor Gustavo, né, com todo esse encaminhamento. É aquela hora que bate aquela invejinha que eu não posso negar, que tenho. Mas, assim, a gente mantém aqui a postura e faz de conta que não acontece. Professor Gustavo, decida por onde começar, pela revista Caras, pela parte técnica. Queria começar agradecendo aí o carinho, essa acolhida, professora Roxana. Eu estou já encantado com o garimpo de questões tão interessantes sobre as quais eu gostaria de me deter até mais tempo. Em relação ao oitavo ponto, que é o da vida, eu queria, depois da pandemia, se estivermos um dia aí numa aula presencial, poder desfrutar mais da companhia de vocês e trocar mais experiências, que eu também tenho muita curiosidade de saber a experiência de cada um. Mas vamos lá. Em relação, eu anotei 7 pontos e esse oitavo. O tema de premissas, achei muito interessante isso. Eu acho que eu evoluí. Essa complexidade de unidade de ordenamento demonstra isso. Mas as premissas estão de pé. Só que naquele tempo, essa premissa foi a minha aula inaugural. Então, eu já falo um pouco do oitavo tema. Meu sonho na minha vida era ser professor titular. Eu vi um professor titular como o início de uma atividade de liderança científica. Eu não me conformo com colegas que chegam na titularidade como um cargo na faculdade, que beleza, vou ganhar mais não sei quantos %, e eu acho que isso não faz sentido. Então, justamente na minha experiência na Itália, foi de verificar os professores titulares como líderes de escola mesmo. Eu queria criar uma escola no Rio, e esse era o meu sonho. Eu cheguei muito novo. Eu fui à Bahia como titular com 31 anos, 31 anos, né? Então, então eu estava com muito gás. Hoje eu tenho mais gás ainda. Então, eu falei, vou formar pessoas e tal. E esses temas, premissas metodológicas, são a minha aula inaugural. Eu depois estabeleci na faculdade a retomada de cada ano tem uma aula doutorado, a aula inaugural do último professor que chegasse à congregação, como era na Europa. Você tem aula inaugural dos grandes professores de direito civil, né? Na Alemanha, na Itália, em Portugal. Então, em 91, que foi essa aula inaugural, foi uma provocação. Eu vou fazer agora, né, ano que vem, 30 anos de cátedra. Então, foi uma provocação que eu fiz, porque a minha congregação era muito conservadora e até a minha tese eu não falava direito civil constitucional. Primeiro eu cheguei lá para depois poder fazer essa aula inaugural. Então, Roxana, como você conheceu bem o texto, eu te agradeço. Você viu que eu falei do cenário histórico
da mudança de papel das codificações e da constitucionalização como uma questão metodológica e não meramente topográfica, no sentido de ter na Constituição aspectos de direito civil, mudança de ordem pública e tal. Continuando nessa evolução, é que eu diria que se soma a isso essa percepção dessas circunstâncias que eu disse aqui hoje, que estão na complexidade do ordenamento. Quer dizer, todas as leis fossem no mesmo grau hierárquico e no mesmo momento histórico, o ordenamento não seria complexo. E aí não teria muito problema a gente optar por uma lei ou por outra. Mas essa complexidade na formulação dos conflitos sociais é que justamente propicia a necessidade de reunificar um sistema fragmentado. E, de alguma maneira, uma resposta ao professor Natalino Hirti, que nos anos 90, em sociedade política, ele muita retórica, ele que falou dos microsistemas, dos polissistemas, ele procura dizer que não há mais necessidade nem dele mesmo falar de polissistema, porque agora o neoliberalismo tinha já chegado a superar o Estado assistencialista. Então, eu diria que é uma evolução, não vou poder retomar isso aqui tudo agora, mas é um processo evolutivo que se soma. Então, esse texto que hoje nós trabalhamos, ele se soma às premissas históricas e metodológicas de 91. Em relação ao Código Civil de 2002, foi muito interessante. O professor Francisco Amaral, meu querido amigo aqui do Rio, ele dizia isso, ou seja, ele concedia à Constituição de Direito Civil uma gambiarra. Vamos dizer assim, quebrou-se um galho, porque o código estava muito antigo em 1916. Agora temos um código novo, não precisamos mais, acabou-se. É uma percepção, a meu ver, com todo respeito, equivocada. O Código Napoleão, né, foi de 1804, continua em vigor. O problema não é a reforma do direito francês foi agora em 2016, ou seja, não é o fato de estar a lei nova, lei fria nova ou antiga, que justifica a incorporação dos valores constitucionais. Então, foi ótima a sua questão, que mostra bem, quem assim pensa que, no fundo, a Constituição ter que tapar buracos foi uma tecnia do legislador, uma tecnia momentânea, porque nós temos um código tão antigo que precisou do Constituinte se preocupar com a família ou com a igualdade, etc. e tal. E, na verdade, não é isso. E, para além disso, o nosso código de 2002 foi um código redigido nos anos 70. Então, até hoje eu não me conformo com problemas aí de sociedade limitada, problemas de direitos reais, problemas de direito de família e sucessões. São problemas, eu tenho escrito muito sobre a concepção ultrapassada de solidariedade familiar que impõe a sucessão de cônjuges entre iguais, que eu acho que são inadmissíveis nos dias de hoje, né? Na Europa você pode renunciar até à herança. Então, assim, uma coisa é o Brasil dos necessitados. Os necessitados, esses não fazem pacto antinupcial, não fazem testamento, então para esses é bom mesmo. O cônjuge tem que herdar, tem que ser protegido. Mas entre pessoas que já se casaram 3 vezes, que são empresários, não há sentido a concurso sucessório de um empresário no apartamento da atual mulher, que só tem um apartamentinho com 3 filhos do primeiro casamento. Assim, é um negócio completamente fora de órbita. E você tem que fazer um contrato de namoro com medo de viver, porque aquilo vai impor. Se vocês olharem aquele negócio do Gugu Liberato, aquilo ali foi certamente uma gambiarra que eles fizeram para fingir que não era o que era, para fugir da sucessão. Quer dizer, para que isso tudo? Para que isso tudo? Então, o código, ainda por cima, já nasceu ultrapassado em vários aspectos. Mas, para além disso, a nossa questão metodológica, como eu procurei já aqui demonstrar, é uma questão que independe da lei ser nova ou não. Com relação à harmonização de fontes normativas e a lei da liberdade econômica, com relação não, tem um aspecto aqui da harmonização de fontes que eu queria que você repetisse para mim, que é o terceiro aspecto. Que, antes da liberdade econômica, você disse
da metodologia de harmonização de fontes. Está no mudo, Roxana. Está no mudo. Está no mudo. Obrigada. Na terceira questão, professor, eu tinha citado um projeto de pesquisa do senhor que descrevia que a metodologia, cuida-se de metodologia que entende que a harmonização das fontes normativas deve se dar a partir da precedência hierárquica da Constituição, ok, uma vez que se trata do único método capaz de garantir estabilidade ao direito. E aí a minha provocação é, tem gente que diz o oposto, de que isso põe em risco a estabilidade, põe em risco a ideia de segurança jurídica. Então, eu gostaria de ouvir a sua resposta a essa crítica. Essa é uma questão fundamental, Roxana, porque é problema de estrutura e função. O que é estável no direito obrigacional são as estruturas. Obrigação de dar, fazer e não fazer. O que é estável, essas jovens, vocês todos são jovens, Roxana também, Leandro, mas os mais jovens que estão nos assistindo hoje aqui, os professores faziam brincadeira. O direito civil fala de anticrese, de umas coisas assim antigas, direito de superfície. As estruturas são antigas. Eu, quando fui na Universidade de Poitiers em 2001, eu lembro, 1999, eu lembro que me causou espanto verificar a grade curricular. Na França, até o século XIX, não havia aula de direito civil. Havia aula de Código Civil e direito romano. Aprendia direito romano e Código Civil. Mas a cadeira de direito civil é recente, é do século XX. Interessante, né? Porque se aprendia a estrutura. Por que isso? Porque a estabilidade se dava na autonomia privada, no voluntarismo, e, portanto, o que é estável são as estruturas. Direito de propriedade, qual é a estrutura? É um conteúdo econômico e um jurídico. O econômico é a faculdade de usar, fluir e dispor. E o jurídico, o poder de repelir as pessoas de qualquer agressão, são as ações reivindicatórias e possessórias. Então, no artigo 228 do Código Civil, nós temos a estrutura do direito de propriedade, um conteúdo econômico e um jurídico. A função não está prevista no Código. Não havia essa perspectiva de função, porque justamente se imaginava que a liberdade não pode ser funcionalizada. A liberdade tem que ser a liberdade de eu fazer o que eu quero. E, em nome dessa liberdade da qual nós nos orgulhamos tanto, nós permitimos um salvo-conduto para desigualdades enormes nas relações familiares, relações de consumo, relações de propriedade, e por aí vai. Então, a crítica à instabilidade gerada pela Constituição, ela, do ponto de vista formal, ela hoje está superada, porque hoje a PEC, projeto de emenda constitucional, é muito mais complicado do que uma medida provisória que muda de um dia para o outro a lei. Então, aquela percepção hoje da Constituição rígida mudou esse pensamento antigo da Constituição, que era maleável ao poder político. Tinha até uma piada que, na época do Código Francês, alguém queria comprar uma Constituição numa daquelas livrarias bonitas lá, perto do Panthéon Assas, em Paris, ali na Rue de Cujas, e falou para o vendedor, eu queria uma Constituição, o sujeito se ofendeu, falou assim, não, meu senhor, aqui só temos livros jurídicos, não periódicos, assim, para mostrar que a Constituição não valia nada. Então, o que eu quero mostrar nesse aspecto? É que a instabilidade que pode parecer é uma instabilidade estrutural. Funcionalmente, o que se busca é a estabilidade a partir de quê? De um consenso. A Constituição nossa é concordatária. Um certo consenso em certos valores que estão ali na Constituição da República. Bem, esse ponto seu diz respeito a um problema da segurança jurídica. Segurança jurídica, portanto, será que ela é alcançada com regras claras? Não. Eu dou sempre o exemplo, o Leandro, que está se dedicando ao direito de sucessão e família, a súmula 377
do Supremo Tribunal Federal, na época do Moreira Alves, que ninguém pode acusar de esquerdista, nem de defensor do uso alternativo do direito. E depois os alunos dão uma olhada na súmula 377, vocês vão ver que ela escreve assim: comunicam-se os aquestos dos bens entre pessoas casadas no regime de separação obrigatória. A lei era claríssima. A lei dizia, separação obrigatória, não se comunicam. Então, Roxana, o exemplo que eu dou, esse paradigmático, de várias súmulas, responsabilidade civil, presunção de culpa do preposto, em que o Supremo Tribunal Federal fez súmula que eu diria contra a legem. Então, aquele brocado in claris cessat interpretatio, ou non fit interpretatio, é totalmente ultrapassado. Ou seja, o que dá segurança jurídica não é absolutamente uma regra aparentemente clara. Por quê? Porque ele gera insegurança. Se você é juíza, eu chegava com você com um problema de um transexual querendo mudar o nome, o que você fazia? Ah, doutor, infelizmente a lei é clara, não me autoriza, a lei de registro público não tem essa previsão. Ou seja, você lava as suas mãos com base num artigo qualquer de lei. Isso é segurança jurídica? Eu acho que não. E estou mostrando que até no Supremo Tribunal Federal e no STJ, todo dia, terceira e quarta turma, tem embargos de divergência com leis claríssimas, que são interpretadas em opostos, em posições opostas. Então, o que eu quero com isso demonstrar? Quero demonstrar isso, que uma vez eu comprei uma enciclopédia, já falando do oitavo aqui, meu sonho era ter Enciclopedia del Diritto, italiano, hoje eu tenho duas, uma no escritório e uma em casa. Adorava aquela enciclopédia. Aí juntei dinheiro, um dia eu pude comprar. A enciclopédia ficou em Campinas, em Viracopos, durante meses, eu pagando taxa de armazenamento, porque eu não tinha radar, não tinha uma série de coisas para importação. Mas existe uma imunidade tributária. Por que a imunidade tributária não funciona? Porque existe uma instrução normativa que é dada, cuja importância é maior do que o princípio constitucional. Então, alguma coisa está errada nisso. É lavar as mãos. O que eu faço? Como a norma não é clara, eu lavo as mãos e deixo para o fiscal. O fiscal usa aquela instrução normativa igual uma beata diante da cruz. Acha que aquilo muda o mundo dele. Então, tem algo errado nisso. Então, a segurança jurídica não é dada pela regra clara. Acabei de mostrar o caso do FGTS, que tinha regra clara, Estatuto do Clube, que tem regra clara. Bom, e o juiz, então, que fala assim, em nome da dignidade da pessoa humana, eu julgo o que eu quiser. É mesmo absurdo. Então, o problema não é da dignidade da pessoa humana, é o mau uso dela pelo juiz, que não os fundamentou. Então, tanto o juiz que tem regra clara, quanto quer se valer de princípio, tem que fundamentar. Eu acho que o artigo 92, né, da Constituição, que exige que as decisões judiciais sejam fundamentadas. Tem que ser fundamentada. Então, a culpa não é tanto da invocação em vão do princípio constitucional, que se banalizou, todo mundo falando uma carnavalização de dignidade, solidariedade, mas a culpa, a meu juízo, é falta de fundamentação, para dizer por que eu estou fundamentando. Porque aí, se eu fundamento errado, você tem como recorrer. Exemplo rápido aqui da boa-fé objetiva. Boa-fé objetiva em 90, quando veio o Código do Consumidor, foi promulgado, era uma visão romântica. As pessoas diziam no consumerismo, olha, agora eu sou fundador do Instituto Brasileiro de Direito do Consumidor. Agora vai ser... Acabou o egoísmo. Os contratantes vão ficar muito bem, vão se preocupar com o outro. Claro que não, eles se odeiam. Eles só vão ao nosso escritório com ódio. Ninguém harmonizou nada. E o que aconteceu? Aquelas primeiras decisões românticas de boa-fé foram sendo revogadas e no final de 10, 15 anos, qualquer estagiário que trabalhe num certo setor, telefonia, bancos, ele dirá exatamente, setor aéreo, as cláusulas contratuais são consideradas abusivas, as que não são em nome da boa-fé. Por quê? Porque foram se construindo padrões de comportamento com fundamentação que densificam as cláusulas gerais. Então, a culpa, de novo, não é da cláusula geral.
temos que criar uma outra segurança jurídica, não baseada em regra e nem na regra mais pedestre do sistema, mas baseada em fundamentação, que incorpore os valores. E aí sim, a gente pode unificar os valores. Unificar a partir de princípios constitucionais. Acho que respondi, né? O quarta questão, lei de liberdade econômica, eu acho, sinceramente, que a lei da liberdade econômica não fede nem cheira. Acho que foi bobagem. Por quê? Porque são esses pseudos liberais que apoiaram Bolsonaro, achando que Bolsonaro, 28 anos no parlamento, falando a mesma bobagem que ele fala de estupro, a mesma coisa, não sei de quê, estatizante, não aprovou nenhum projeto de lei, disseram que ia ser o liberal, que ia no posto Ipiranga, que o Brasil estava salvo. Então, assim, foi uma satisfação para eles próprios, narcísicas, entendeu? Ou seja, o problema que eles tentaram enfrentar, eu concordo, e você concordará, e o Leandro e todos aqui, Liz e Ive, concordarão. Acabar com a burocracia excessiva. Você não consegue montar uma loja, você não consegue abrir um restaurante, você não consegue fazer um trabalho sem ser perseguido. Meu escritório de advocacia, eu rezo todo dia para não ter fiscal, não sei lá por quê, faço tudo certinho, não tem caçadores, mas é Ministério Público do Trabalho, é Ministério Público Federal, é estadual. Você morre de medo. Então, esse horror da burocracia, né, nas comunidades carentes do Rio, quando vinha a polícia, eu falava assim, já tinha vindo um alemão, que ele associava nazismo à ordem pública, que vem para proteger o cidadão. Então, essa inversão é histórica no racismo estrutural, nesse autoritarismo estrutural. Aí, fazer uma lei de liberdade econômica. Eu acho que não é por aí dizer assim, olha, é excepcional a revisão contratual. Revisão contratual está na lei, está no Código Civil. Então, eu, no fundo, acho uma bobagem. Melhorou alguma coisa a nossa burocracia? Eu acho que nem o Guedes consegue montar um negócio sem burocracia. Todo lugar do mundo as pessoas comparam de que aqui para fazer uma empresa são meses, fora a corrupção. Então, assim, para mim, assim, não representou nada. Continuo aplicando agora, quando vou dar um parecer, e aí me interessa, eu cito lá o artigo da liberdade econômica, acho bacana, mas muda conceitualmente algum dos nossos institutos de direito privado? Eu me lembro, não. Com relação à autonomia do direito civil, eu acho que, no fundo, tem muita coisa de vaidade. Então, eu já pulei a pergunta da preguiça interpretativa dos magistrados que se refere a dignidade da pessoa humana, que eu respondi lá em cima para dizer que a preguiça se aplica para os dois lados. A autonomia do direito civil é muito da vaidade. Eu examinei recentemente uma tese sobre isso, aquela vaidade. De novo, é estrutural. Estamos falando de estrutura de função. A estrutura é aquele antigo professor de civil. Eu vou dar uma aula para vocês hoje para as classificações, não é? Primeira corrente, segunda, e todo mundo dá nota. Nossa, o cara é culto mesmo. Corrente híbrida, sui generis. Aí, nossa, aí cito em latim. Essa autonomia das estruturas. Essa autonomia existe nas estruturas, claro. A gente precisa delas. Mas o que determina, por exemplo, a teoria dos bens é a função dos bens. Acabei de dar o exemplo do piano. Então, assim, na verdade, eu acho que existe uma autonomia das estruturas do direito civil, claro. Autonomia dos bens jurídicos, as pertenças. Mas a função a que ela se destina, para que serve, é que vai efetivamente determinar. É como qualquer ato e a sua função, e o seu contrato. Então, assim, eu diria que acho que atende muito ao ego, essa autonomia conceitual, perder aulas no primeiro ano da graduação para explicar essas divisões para os alunos, mas acho que tem pouca serventia, sinceramente. Então, para resumir, em direito civil, muito mais importante hoje do que direitos reais, obrigacionais, seria a distinção entre relações patrimoniais e existenciais. A patrimoniais você tem instrumentos de função, as existenciais não. Qual a autonomia existencial? Você tem que buscar outras fontes.
Percebeu, Roxana? Nessa classificação, você não tem autonomia, você não tem um compartilhamento do direito civil, se você quiser, do direito, em relação ao direito público. Ativismo, tem até um texto que eu ia mandar, mas achei que era demais, que é aqueles 7 pecados capitais do magistrado. Eu acho que o ativismo pode ser o bom e o ruim, né? Como colesterol. Uma vez a ministra Carmen, fazendo uma piada, ela fez uma piada que ela nunca mais poderia dizer hoje, que vão dizer que é politicamente incorreta. Há 20 anos atrás, eu lembro uma palestra que ela falou que assédio para a mulher é igual colesterol, tem um bom e tem um ruim. Mas imagina, falar isso há 20 anos era gozado. Hoje não pode falar, porque Deus me livre esses loucos aí. Mas eu acho que ativismo é assim. Quer dizer, se ativismo for considerado o não se prender a uma lei, a uma regra específica, e sim ao conjunto normativo, o juiz tem um dever. Ele, quando toma posse, ele tem o dever de respeitar a Constituição e, portanto, o ordenamento como um todo. Agora, ativismo, no sentido da sua versão do princípio, da sua percepção subjetiva, porque eu acho que o povo, nos dias de hoje, está num ponto, eu acho que não. E quero dar 2 exemplos da dificuldade de aplicação direta da norma constitucional. Uma, dos bens de família. Será que a gente precisava fazer essa confusão toda da lei do bem de família só para tornar impenhorável em favor do direito de moradia à casa própria? Será que seria possível? Mas olha, é porque foi uma recusa da aplicação direta. A aplicação direta era direito de moradia, dignidade da pessoa. Não pode ser penhorado seu último bem, ponto. Agora, a aplicação indireta, através da lei do bem de família, eu protejo a família formada por uma pessoa só. Tenha santa paciência, família de uma pessoa só. Olha a dificuldade cultural para a gente explicar para um aluno a impenhorabilidade de um bem em proteção da moradia que está na Constituição. Outro exemplo. Quando houve no Supremo Tribunal Federal aquele julgamento famoso do casamento de pessoas do mesmo sexo, os autores da sociedade civil tiveram 2 pareceres, um meu e o do professor Roberto Barroso, na época professor. E o meu parecer, que depois foi publicado, deve estar no Lattes também, do professor Barroso também, eu, na época, não aceitei fazer o parecer para para ação direta. Eu não me senti confortável. Falei, como é que eu vou dizer que um artigo da Constituição, que um artigo do Código Civil, que repete a Constituição, ele é inconstitucional? O artigo do Código Civil diz assim, é legítimo a união estável entre homem e mulher, que é o que diz a Constituição da República. Aí eles falaram, professor, eu falei, mas eu aceito entrar com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, porque independentemente do Código Civil prever essas uniões, por uma questão de privacidade, intimidade, todos os direitos de personalidade, direitos humanos, eu tenho que fazer a família como eu quiser. Então, meu parecer e o do professor Barroso, na época, foram para apoiar a ação de descumprimento de preceito fundamental. Quando o ministro Aires Brito, meu querido amigo Carlinhos, aí de Sergipe, quando o ministro Carlos Aires Brito, ele converteu a ação direta de preceito fundamental, a ação de descumprimento de preceito fundamental, em ADI, interpretando sem alteração de texto o artigo do Código Civil. Olha só a ginástica hermenêutica, para dizer que aquele artigo não quer dizer o que ele diz. Eu nunca critiquei isso. Por quê? Porque, que bom, o Supremo julgou, alguns ministros nem entenderam isso. Mas eu digo a vocês, dificuldade de compreensão de que a norma aplicada diretamente ela pode conviver com uma outra norma que preveja o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Perceberam? Tudo isso para dizer que, então, ativismo, no sentido da transformação
dos princípios em preceitos aplicáveis ao caso concreto, e no sentido de considerar, Roxana, caso difícil são os casos dos meus clientes e da minha família. Os outros são fáceis dos outros. Isso, para mim, é ativismo. Então, eu acho que ativismo tem o lado bom e o lado ruim, como colesterol. E ele é bom e ele é ruim. Agora, por fim, para concluir aqui nos últimos minutos, sem falar demais de mim, que eu fico sem graça. Eu já falei que meu sonho era ser professor, e eu fui para a Itália como bolsista da CAPES. Meu pai era dentista, eu fiz 1 ano e meio de odontologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Não tinha jeito nenhum, minha mão ela tem 25 centímetros, são 12 notas no piano. Você imaginou extraindo um dente de alguém? Que coisa horrorosa seria. Então, eu era um aluno medíocre, e aí me apaixonei pelo direito e fiz direito. E aí, na Itália, eu cheguei e fiquei meio deprimido, chorei um pouquinho lá sozinho, porque eu cheguei na Itália, numa cidade micra de 7 mil habitantes. O brasileiro, assim, imagina que vai estar na Europa, vai circular na rua com os grandes nomes, né? Encontra os grandes autores. E a Itália funciona com as escolas, então você não vê ninguém, não. Você fica trancado estudando na sua escola, e eles, quando citam as pessoas, são as pessoas da escola, os outros são críticas, então são todos em grupos, assim, né? Eu custei entender isso, mas eu fiz amizade com a bibliotecária da Universidade de Camerino, a Sônia. E a bibliotecária me deu a chave da biblioteca. Então eu ia de madrugada, sábado, domingo, feriado. Então me diverti muito na biblioteca, aproveitei loucamente e, paralelamente, aprendi a cozinhar, porque eu tinha que comer no bandejão todo dia, de segunda a domingo. Fim de semana ficava muito vazio, que estudantes iam embora, feriado, Páscoa. Então eu aprendi a cozinhar e hoje, modestamente, eu cozinho direito, por conta de ter que me virar lá na Itália. E, nesse período fabuloso, na hora, sempre é sofrido. Tem um amigo que diz que o sucesso alheio é glamouroso, o nosso é doloroso. Então, ninguém sabe, né? Ah, mas como é que esse professor, os mais jovens vão ver a professora Roxana, o professor Leandro, como é que eles fazem tantas coisas ao mesmo tempo? Não, no fundo, eu me lembro sempre da filosofia do Garrincha. Perguntaram ao Garrincha se ele chutava com as duas pernas. Ele respondeu genuinamente, se eu chutar com as duas, eu caio no chão, só ora com a esquerda, ora com a direita. Eu pensei que o Garrincha realmente é um gênio da filosofia. Porque a gente não chuta com as duas ao mesmo tempo. Quando você é uma boa mãe, você está negligenciando a academia. Quando você é uma boa academia, você está negligenciando o trabalho. É assim, só que como a gente tem muitos anos de vida, quando a saúde, graças a Deus, nos mantém em pé, você vai fazendo... Então, você vai acumulando coisas, mas, na verdade, na vida acadêmica, a gente tem sempre que reestudar. O professor Humberto Eco dizia que a tese de doutorado é como um porco que você mata. Quando você mata um porco, hoje em dia também é politicamente incorreto, vocês devem ser vegetarianos, mas você fazia o porco e comia o lombinho do porco, depois o pernil do porco. Aí começa a escrever artigo, publicar palestra, faz uma feijoadinha, bochecha do porco. Depois de uns 10, 20 anos, é bom matar um outro porquinho, porque tem gente que só fica com esse porco a vida inteira, até morrer, fica datado. Então, ele recomendava que, de vez em quando, fazia um esforço para matar um outro porco. E eu acho que essa que é uma persistência da vida acadêmica dificílima. Quantas pessoas eu conheci, aos 20 e poucos anos, se sentem um Windchild, né? Já se sente um gênio, e depois não tem persistência para continuar estudando, lendo, etc, etc, etc. Eu acho que esse é o conselho que eu posso dar para os jovens aí. Se gostam da atividade acadêmica, é persistência, 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 porque isso é que faz com que a gente cresça. E acho que o envelhecimento é um pouco você achar que já encaixou tudo nos lugares determinados da sua cabeça, né? Então, a gente vai ser jovem enquanto a gente estiver se questionando e tentando recolocar em novas caixinhas, novas ideias com base nos novos fatos, né? Então, acho que um pouco isso, sabe, Roxana?
não vou me estender mais. Não, professor Gustavo, obrigada. Eu estou encantada, mais ainda. Não achei que seria possível, mas adorei um bate-papo assim mais informal depois da sua exposição. Acho que foi muito melhor do que eu querer realmente expor qualquer coisa, que eu não teria condição de expor nada depois do senhor. Quero lhe agradecer pela atenção de ter dado a resposta a todos. Eu me senti como uma sabatinadora numa banca, porque o senhor, ao invés de dar uma resposta única, respondeu uma por uma. Eu me senti muito honrada com isso, não precisava. E muito obrigada também pelo depoimento sobre sua carreira. É uma carreira lindíssima, belíssima, invejável e que deve ficar de exemplo para todo mundo. Muito obrigada. Professor Leandro, acho que a palavra está com o senhor. Nós estamos aqui já há 2 horas, né? Então, eu só tenho a agradecer tanto ao professor Leandro como ao professor Gustavo, e agradecer a todo mundo que está aqui nesse webinar, nessa live, nessa palestra, não sei como é que chama, mas devolvo definitivamente, pelo menos da minha parte, a palavra ao professor Leandro, com muitos agradecimentos e muita alegria. Muitíssimo obrigado, professora Roxana. Ótimo poder ouvir todas as considerações do professor Gustavo. Fiquei aqui, estou aqui anotando, pensando, enfim, a gente tem muito ainda para trabalhar, né? Foi muito, muito bom. Eu só posso agradecer a vocês, eu não tenho o que falar. Os alunos devem estar até preocupados comigo, né? Porque eu não falei hoje. Eles devem estar achando muito estranho, eu não estou falando. Eu não falei, eu não reclamei, eu não pontuei, eu estou aqui, só aprendendo, assim. Ter Gustavo e Roxana no mesmo encontro, para mim, é muito, muito gratificante, e eu agradeço à Universidade Federal da Bahia por me propiciar estar nesse momento de poder dialogar com pessoas tão importantes, academicamente falando, e para mim também, porque, como Roxana disse, né, se alguém aqui usa bibliotecas alheias, sou eu, né? Tudo que eu escrevo tem um pouco de Roxana, tem um pouco de Gustavo e de muitos outros colegas. Então, eu só posso agradecer, e agradeço demais, Gustavo, demais, demais, demais mesmo. Como já disse anteriormente, a sua atenção, seu carinho para comigo, e deixando a coisa fora do formal, cara, muito obrigado. Eu que agradeço a todos vocês pela acolhida, e até uma próxima. Quem sabe pessoalmente aqui no Rio ou em Salvador. Então, logo as vacinas nos permitam, faremos isso pessoalmente. Agradeço, então, demais professor Gustavo Tepedino, agradeço demais a professora Roxana Borges. Eu vou encerrar aqui oficialmente as atividades de hoje, e ficamos nós aqui do grupo para discutir um pouco ainda ao final, tá certo? Muito obrigado a todos e boa tarde. A todos vocês mais uma vez aí. Um abraço, até logo. Tchau, tchau.